Abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, nosso Senhor, a paz e a graça que não nos falta, que não nos deixa em nenhum momento, por nenhum motivo ou por qualquer tipo de assuntos. Essa graça, esse evangelho não nos deixa preocupados, perdidos, incomodados, perturbados, nos causando, insônias, nos causando medos, apavoramentos. Por mais feia, mais triste, por mais drástica ou trágica que seja a notícia, que chegue, que venha até nós. Mas nós sabemos que são coisas da vida, são processos naturais, quanto à natureza, quanto ao corpo humano, quanto à maldade do homem, que Deus deixou bem claro, que Ele colocou diante de cada um de nós a vida e a morte, a paz e o amor, o ódio, o rancor, fazer o bem ou fazer o mal. E Ele deixou tão claro isto. Ele disse: siga a paz e viva. Siga a vida, escolha a vida, pois, e viva, e seja feliz, e seja alegre, seja um homem e uma mulher abençoada, abençoado, quando pratica-se o bem e guarda a fé e guarda a confiança em Deus. Amém? Mas abençoado, como eu prometi para vocês, vamos falar um pouquinho sobre a desgraça que vivem os pregadores, os ministros, tá? É claro que eu não vou generalizar aqui, é claro que eu não posso falar, eu não posso dizer que são todos eles, não. Mas vamos dizer aí 70, 80% dos pregadores, dos ministros, eles realmente vivem uma desgraça. Por que desgraça? Porque não é a graça, entendeu? Qual o tipo de desgraça que eles vivem? Desgraça de dúvidas, desgraça de medos, desgraça de incomodações, inquietações, quanto ao que falar, ao que pregar, ao que afirmar para os filhinhos de Deus dentro de um templo, dentro de uma igreja, que nós estamos aqui sempre falando, que não é mais uma igreja, não é mais um templo onde Deus habita, onde Deus está lá dentro. Não, não. Deus deixou bem claro que Ele não habita mais em templo feito por mãos de homens. Todos vocês, todos nós conhecemos isso. Ele habita, Ele mora, Ele está dentro dos seus filhos. É você, é eu, a sua igreja, o seu templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Ora, não sabeis vós que sois o templo? Não sabeis vós que sois o templo? Então fica sabendo. Amém? Jesus disse: eu vou e voltarei para vós, e em vós eu farei morada. Vocês não lembram disso? Então, foi Jesus que falou: em vós, em vocês eu farei morada. Ele não disse: eu vou estar dentro de um templo para que vocês vão me buscar, para que vocês vão lá me achar, para que vocês vão lá me adorar. Vão para o templo, vão para a igreja. Lá vocês vão me adorar, me encontrar, se encher de mim, fazer a minha vontade. Lá vocês vão ficar firmes nos meus pés, firmes na fé. Mas é lá na igreja, lá no templo. Não, Jesus nunca deixou isso para depois da cruz, para depois aí do ano 70, né? Onde tudo se completou, onde tudo se consumou. Amém? Mas abençoados, eu estou com 2 textos aqui. Vamos ver então qual é a desgraça do sistema religioso, qual é a desgraça que vivem os pregadores, os ministros, que não afirmam, não pregam a verdade dentro das igrejas, dentro dos templos, tá? Em primeiro lugar, tá? Se ele falar que não existe inferno, nunca existiu inferno, esse inferno aí que eles pregam, que eles falam, que eles afirmam, que esse inferno aí é para onde irão os pecadores,
os que não aceitaram a Jesus Cristo, os que não foram batizados, os que não tomaram a ceia, os que não se arrependeram aí em frente a um altar, em frente a um ministro, um pastor, né? E confessaram as suas falhas, seus pecados diante do altar, enfim. Ou seja, então eles afirmam, eles estão há quantos 1000 anos afirmando, tá? Há quantos anos afirmando que esse inferno é o lago de fogo, né? Então que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, e daí aqueles que não estiverem firmes, não foram fiéis até o fim, eles serão deixados aqui na terra, né? Até tem muitas séries aí na televisão, aí no YouTube, você pode conferir, deixados para trás, né? Um ladrão na noite, e quantos filmes já fizeram, né? Sobre essa cena aí, tão boba, tão, como é que eu podia dizer, tão falsa, tão estranha, tão difícil de entender, abençoados. Eu assisti esses filmes e ficava pensando, meu Deus, mas vai ser assim mesmo? Vai ser assim mesmo? E algo dizia lá dentro de mim, eu não sabia o que, mas já era o Espírito Santo, já era Deus me dizendo, não filho, não é assim não. Não é assim que eu programei, não é assim que eu protocolei, não é assim que eu fiz, não é assim que vai ser, não é assim que eu programei, não é assim que eu vi antes da fundação do mundo. O fim de todas as coisas. Quais coisas? Do mundo passado. Qual mundo passado? Jerusalém, Israel, a nação santa, a nação judaica. Deus teve e fez exatamente o seu querer, a sua vontade. Amém? Ninguém pode frustrar Deus, gente. Eu tenho uma pregação sobre isso aí. Ninguém frustra Deus, ninguém surpreende a Deus com coisas diferentes, com coisas novas, com palavras diferentes, com palavras novas, ensinos, doutrinas diferentes, doutrinas novas. Pode o homem fazer o que ele quiser, mas ele jamais vai surpreender a Deus. Por quê? Deus, ele conhece e sabe e entende e já programou e ele já viu todas as coisas acontecendo. Então ninguém surpreende a Deus. Amém? Mas é como eu estava dizendo, abençoados. Então se os pastores, se os ministros falarem a verdade em cima dos altares, tá? Que nunca existiu esse inferno aí, esse lago de fogo aí, tá? Lago de fogo é uma coisa, tá? É um lixão onde era queimado carniças, animais mortos, muitas vezes jogavam lá, né? Diz os historiadores que muitas vezes jogavam lá até leprosos, tá? E quanta coisa jogavam lá dentro, animais e corpos mortos, podres, jogavam dentro desse lixão, desse buraco chamado de lago de fogo, tá? Geena. E os homens, para amedrontar, para prender, para aprisionar os homens e mulheres, os filhinhos de papai amado dentro das igrejas, dentro dos templos, eles inventaram isto aí e fizeram essa salada toda aí, né? Os homens, os primeiros homens que escreveram a Bíblia, traduziram a Bíblia para o português para nós, né? Autoridades da Igreja Católica, eles fizeram essa manipulação de dizer que inferno era esse lago de fogo que Jesus falava, né? E não, gente, não. Quando Jesus falava de inferno, quando os profetas falavam de inferno, eles estavam falando de sepultura. Quando eles falavam de condenação ao inferno e separação de Deus, era para a terra, debaixo da terra, sepultura para onde irão os mortos. Isto é inferno, gente, tá? Então, quando os pastores e ministros deixarem de mentir para o povo, dentro das igrejas, eles sabem que eles irão perder, eles sabem que irão ficar sozinhos dentro dos templos. Por quê? Porque o povo vai saber, o povo vai conhecer a sua liberdade, a sua salvação, a sua paz, a sua alegria, que Cristo já deu, Cristo já conquistou naquela cruz do Calvário. Quando ele disse, Pai, está tudo consumado,
meus filhos e minhas filhas estão salvos, estão livres, estão justificados, estão santificados. Por quê? Porque o justo está neles, porque o santo está neles, porque o correto está neles, porque a salvação está neles, porque o Salvador está neles, porque a vida eterna está neles. E tudo isto é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Amém? Então, abençoados, vamos a alguns textos aqui para nós comprovar essa degradação aí do sistema religioso e por que tantas mentiras, tantas falsidades dentro das igrejas, em cima dos altares aí, né? Que dizem eles ser santo, né? Imagine se fosse santo, né? Com tanta mentira, tanto engano em cima dos altares, em cima dos púlpitos. Imagine se fosse santo. Imagine, né? Não é santo não, né? Santo é o que está em nós. Santo é o que está. Por que não dizer neles também, gente? Eles têm a fé, claro que têm. Eles confiam em Deus, sim. Eles creem em Deus, sim. O Senhor está neles? Está. Mas ainda com muita falta de entendimento, por não crerem no Evangelho, por não crerem a verdade, não viverem, não aceitarem a verdade do Evangelho da graça. Amém? Mas vamos lá então. É o que eu sempre falo aqui, né? Gálatas 1, a partir do 6. Olha onde está aqui o tombo, a queda deles, né? Espiritualmente falando. Aqui, ó. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, abençoados, que ele ficou tão admirado que ele chegou ali aos Gálatas e ele viu que eles estavam se desviando daquele que vos chamou para a graça. Daquele quem, gente? Daquele Cristo Jesus, daquele Senhor Jesus Cristo, daquele Senhor e Rei, pastor deles, que os chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Olha só, desviastes daquele que vos chamou. Desviastes daquele que vos chamou. O Espírito Santo, gente, da verdade. Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo vos chamou, vos escolheu para viverdes a graça de Cristo. E vocês estão indo para o outro evangelho. Aí Paulo diz assim, ó, o qual não é outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí, abençoados, tá vendo? Então, naquele tempo, naqueles dias de Paulo, já haviam muitos falsos obreiros, falsos irmãos, falsos mestres, falsos ensinadores, que estavam o quê? Se entremetendo, se metendo, se infiltrando no meio deles, tá? E fazendo o quê? Perturbando, para que seja ou fosse perverter o evangelho de Cristo, tá vendo? Então já existia isso naquela época, abençoados. Já estava em terra, já estava acontecendo isto em muitas partes, onde Paulo já tinha anunciado, já tinha pregado o evangelho da graça, o que Cristo fez naquela cruz. Mas por trás, depois que Paulo passava e anunciava a verdade, vinha alguém semeando e anunciando a mentira. Paulo pregando a salvação pela graça de Cristo, pela fé. E vinha alguém dizendo, não, é pelas obras. Não, você tem que ir para o templo. Não, você tem que ir para a igreja. Não, você tem que se arrepender dos teus pecados. Não, você tem que ser batizado. Não, você tem que fazer isso para ser salvo. E Paulo dizia o contrário. Paulo deixou exatamente, pregou exatamente, ensinou exatamente o que Cristo mandou, o que Cristo deu a ele a pregar e a ensinar. O evangelho da graça, que todo homem, toda mulher que cresce, que tivesse fé em Jesus Cristo, ele era salvo pela graça, mediante a sua fé. Mas vamos continuar a leitura, versículo 8 agora. Porém, ainda que alguém
nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja anátema. Aí, tá vendo? Então Paulo deixou bem claro, gente, Paulo deixou bem explicado isto, que se viesse outro alguém, se viesse alguém, se fosse quem fosse Pedro, fosse João, fosse Mateus, Marcos, Lucas, fosse quem fosse, ou mesmo que descesse um anjo do céu e vos pregasse, né? E pregasse a eles, falasse a eles de um outro evangelho, que este fosse anátema. Amém? Maldito, amaldiçoado. Aí Paulo repete no versículo 9: como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja anátema. Então está aí, abençoado, está aí as verdades que não querem calar, as verdades que não podem se calar, as verdades que não se podem contar, as verdades que não se podem ninguém falar contra, falar diferente, falar o contrário disto, pois é anátema, vai ser anátema. Amém? Deixa eu ler para vocês aqui, ó, mais um texto aqui. A carta de Judas. Olha o que ele escreveu aqui, ó. 1:4, único capítulo de Judas 1:4. Ele diz assim, ó: porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens ímpios, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ah, abençoados, está aí. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Tá vendo? Então Deus, ele deixou bem claro pelos seus apóstolos, Deus deixou bem claro pelos seus homens que ele confiou pregar e anunciar o evangelho da graça, que tudo que nós temos, tudo que nós temos é a justificação, é a santificação, é a salvação, é a vida eterna, é o reinar com Cristo, totalmente pela fé, pela graça. Amém? Gálatas 3, a partir do 10 aqui. Gálatas 3, a partir do 10 aqui, ó. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição. Pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei, para cumpri-las. Aí. Então o que está escrito aqui, abençoados? Que todo homem, toda mulher, qualquer pessoa que queira viver por obras, ele vai ter que cumprir toda a lei, todas. São 613. São 613, abençoado. Que jamais um homem, uma mulher, jamais um ser humano, jamais um super-homem, uma super-mulher, jamais ele vai conseguir superar, fazer a metade disso. A metade desses 613 aqui, gente. 300 e quase 6, quase 7, quase 307 mandamentos, estatutos, regras da lei. Nem a metade ele vai conseguir cumprir. Então ele quer pregar lei, ele quer anunciar a lei, ele quer viver por lei, por preceitos da lei, quer. Então ele vai ter que cumprir tudo, gente, porque senão eles estarão debaixo de maldição. Por quê? Porque Cristo já foi amaldiçoado, porque ele cumpriu a lei. Agora, Cristo nos livrou da maldição da lei, Cristo nos livrou da maldição da lei. E eles estão querendo, estão vivendo, estão pregando, estão ensinando, estão ainda debaixo dos requisitos
das obras e dos preceitos da lei. Amém? Aí o versículo 11 aqui, ó, que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Aí, nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Aí, abençoados, tá vendo? Nenhum homem, nenhuma mulher será justificado pela lei, pelas obras da lei, pelos preceitos da lei, pelos rudimentos da lei, pelos rudimentos da cruz de Cristo. Está lá em Hebreus 6, que eu sempre falo. Leia Hebreus capítulo 6, abençoado. 12. E a lei não provém da fé. Aí, a lei não provém da fé. A lei provém das obras. Não esqueça disto. Cristo nos livrou da maldição das obras, da maldição da lei. Cristo nos livrou da maldição da lei, que eram as obras. E a lei não provém da fé. A lei não provém da fé. Mas o homem que observar os preceitos da lei deverá viver sobre eles. Aí. Deverá viver por eles. E sobre eles e por eles. Tá vendo? Então nós estamos justificados, nós estamos livres da maldição da lei, abençoados. Amém? Obras eu faço para receber. Deus não trata mais assim com o homem. Deus não deixou assim depois daquela cruz para seus filhos. Não. Ele diz, eu dei, confie. Eu fiz, creia. Eu te dei tudo que você possui, tudo que você precisa, tudo que você merece, filho. Eu dei a vocês pelo meu sacrifício, pelas minhas obras, pelo que eu pratiquei, pelo que eu fiz, e não pelo que você pode fazer ou não pode fazer, ou pelo que você vai fazer ou que você deixou de fazer. Não, filho. Eu salvei. Eu te dei a salvação, eu te dei a vida eterna. Eu te fiz reinar em Cristo e com Cristo. Amém? Abençoados, vamos ver aqui algumas coisas que os pregadores, os ministros, estão sendo e cometendo. Qual é o pior e os piores erros deles. Os piores erros deles, né? Efésios 4, 17. Efésios 4, 17, aqui nós vamos pegar aqui. Efésios 4, 19. Olha só onde eles estão caindo aqui, abençoados. Vamos lá então. Efésios 4, 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Aí. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as concupiscências do engano. Está aí, abençoado. Está aí. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância. Abençoados, o que é impureza aqui com ganância? O que é impureza aqui que eles possuem, que eles cometem? É o auto-julgamento, é o auto-julgar as pessoas. Você tem que aceitar a Jesus. Senão você não é salvo. Isso é julgar. Julgar por quê? Porque Cristo já justificou, já perdoou seus filhos naquela cruz. Então, quando eles contrariam essa palavra de Cristo, esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, essa dádiva de Deus que nós recebemos pela fé, eles estão o quê? Julgando e sendo julgados pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias ignorâncias e impurezas do coração. Aonde que nós somos puros? No espírito, gente. Mas eles não são puros ainda no olho, na boca, nos ouvidos. Eles ainda não são puros ainda nas suas mãos.
Ou seja, eles não receberam ainda a justificação pela fé, a vida eterna pela fé, o perdão dos pecados pela fé. Eles ainda não receberam essa revelação de Jesus Cristo para viverem essas verdades. Então eles cometem esses tipos de julgamentos, de impurezas no espírito, e que isso fica bem claro quando eles veem, quando eles ouvem alguém e eles julgam essas pessoas, porque estão condenadas porque estão vestidas assim ou assado, estão condenados porque bebem isto ou comem aquilo, são condenados, vão ser condenados porque vão ali ou deixam de ir lá, né? Ou são condenados e não irão ser salvos porque não vão para a igreja, porque não vão para o templo. Ou seja, então eles estão desfazendo aquilo que Cristo já colocou como ponto final de salvação, de vida eterna, de reinar em Cristo, de viver alegre, feliz, salvo, transformado, liberto de qualquer tipo de condenação, como nós temos os vídeos aí no canal, né? Basta você conferir. Amém, abençoados? Mas Cristo tem o melhor para nós. Cristo tem o melhor para nós, que é a vida eterna, que é o perdão dos pecados, que é a justificação, que é a circuncisão do Espírito, como nós pregamos, que é o batismo lá na cruz dele, que é ser selado com o Espírito Santo da promessa, selado com o selo da promessa para o dia da nossa redenção. Gente, tudo isso nós já recebemos lá na cruz. Foi tudo na cruz que nós recebemos essas dádivas, esses presentes de Deus. Amém? Cristo já renovou o nosso entendimento, mas eles não foram renovados ainda. Romanos 12, 1. Vamos ler agora Romanos 12, versículo 1. Amém? Vamos lá então. Romanos capítulo 12, versículo 1, para nós terminar essa primeira parte desta mensagem aqui. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Amém? Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, abençoados. Vamos repetir o versículo 2 aqui. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, abençoados. A renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Então aí está o problema, abençoados. Aí está o QI, aí está a chave, aí está o pingo d'água, aí está o ponto que eu queria chegar. E que Paulo deixa bem claro que eles não receberam ainda a renovação da mente. A mente de Cristo, gente. A lei do seu entendimento, de Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. De Jeremias 31, versículo 31 ao 34. De Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 12. Se você conferir esses textos, você vai ver, você vai ler sobre a lei do entendimento que Cristo prometeu, que Deus prometeu dar aos seus filhos depois daquele dia. Qual dia? A cruz. Depois do seu sacrifício, depois da sua morte, ele prometeu dar a lei do entendimento. Ele prometeu colocar dentro dos seus filhos, dentro do seu entendimento, a sua lei. A lei agora do Espírito de vida e paz. Amém? Mas abençoados, eu vou parar por aqui. Meu nome é Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, deixa tua dúvida, deixa tua pergunta. Quer falar comigo?
98457631. 998457631. 41. Fala comigo, Jonas Barros. Se inscreva no canal, nos ajude, nos apoie, nos abençoe e abençoe alguém, ajude alguém a sair da confusão, sair da condenação, ser livres e salvo dos medos, dos apavoramentos, de Apocalipse, de Mateus 24 e tanta desgraça e tanta coisa ruim e feia. E salve e abençoe essas pessoas que você ama, que você admira, que você gosta. Compartilhando essas mensagens, abençoe e salve alguém. Amém? Pelo entendimento e renovação do entendimento da mente, para conhecer essas verdades e vivê-las, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, tudo de Deus, pela fé, pelo Espírito Santo. Amém? Graça e paz, abençoados. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima mensagem. Graça e paz.